Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar com uma série que nós vamos ter outros vídeos, onde nós vamos falar a respeito do CI 555, que é um dos mais versáteis CIs da eletrônica. Esse CI é usado em diversos projetos, principalmente os projetos de baixo consumo de energia. O 555 na verdade é um temporizador, porém ele pode funcionar de três formas. Ele pode funcionar no modo astável, onde ele não tem um estado fixo, ele fica mudando o tempo todo, e nesse caso ele é usado como um gerador de PWM, de onda quadrada. Ele pode funcionar no modo monoestável, que ele tem um estado fixo, você aplica um pulso nele, ele muda de estado, e depois de um tempo ele volta para o estado original. Nesse caso ele é usado como temporizador propriamente dito. E ele pode ser usado no modo biestável. Ele tem um estado fixo, você dá um pulso nele, ele muda para outro estado fixo. Se você der outro pulso, ele volta para o primeiro estado e assim por diante. Ele muda de estado cada vez que você der um pulso nele. Então aqui nós temos o datasheet, que é a folha de dados do circuito integrado. Olha, é um circuito integrado de 8 pinos. Olha quantos transistores e resistores ele tem dentro. Tá vendo aqui, ó? E aqui nós temos o esquema em bloco dele, 8 pinos. O pino número 8 é o pino de alimentação. Ele pode funcionar de 5 a 15 volts, qualquer voltagem de 5 a 15 volts. O pino 1 é o pino de terra. O pino 4 é o pino de reset. Nós temos aqui o pino 3, é o pino de saída dele. O pino 5 é o pino que controla ele, controla a largura dos pulsos que ele vai produzir. E nós temos alguns outros pinos, por exemplo, se a gente observar aqui dentro, nós temos um transistor que vai ligado no pino 7, que é o pino que está marcado aqui como discharge, que é descarga. O pino 7 é o pino encarregado de descarregar o capacitor que é ligado nele quando ele atua como temporizador ou como gerador de onda quadrada. Tá, pessoal? Aí vai o capacitor e esse pino 7 é o que vai descarregar esse capacitor. O pino 2 é o pino trigger ou trigger. Eu nunca sei direito como pronunciar isso, trigger ou trigger. É aquele lance do inglês ter vogais longas e curtas, né? Vogal curta, para quem estuda inglês, vogal curta são aquelas vogais que a gente pronuncia como em português. A, E, I, O, U. Aí se chama vogal curta em inglês. E as vogais que se pronuncia como no inglês, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Essas aí são vogais longas. E esse trigger aqui, o trigger, eu não sei exatamente se isso aqui é com vogal curta ou vogal longa, mas eu vou chamar de trigger. Então o trigger, que é o pino do gatilho, é o pino número 2, é o pino que vai dar um pulso para ele mudar de estado. Tá, pessoal? E aqui dentro, se a gente observar, tem 3 resistores ligados em série na linha de mais B, do pino 8 ao terra. Eles formam um divisor, são resistores iguais. De modo que no pino threshold, que é esse pino aqui, eu tenho um comparador que vai comparar 2/3 da tensão de alimentação com a tensão que tem no pino. Se a tensão aqui do pino chegar nos 2/3, ficar igual a essa, esse comparador faz o flip-flop mudar de estado e a saída passar para nível baixo. A saída vai para nível baixo e aí polariza esse transistor aqui. O pino 7 também vai para o nível baixo e descarrega o capacitor. Então sempre que a tensão no pino threshold vai chegar nos 2/3 da alimentação, aí depende da alimentação. Se a alimentação for 6 volts, se for 9, se for 12 volts, depende da tensão de alimentação. Se chegar a 2/3 nesse pino, ele muda o estado do flip-flop e a saída vai para nível baixo, o pino 7 também vai para nível baixo para descarregar o capacitor. No pino do trigger, aqui no pino 2, tem outro comparador que compara a tensão com 1/3 da fonte. Então quer dizer que no pino trigger, quando a tensão chegar no 1/3 da tensão da fonte, o flip-flop muda de estado de novo e aí a saída passa para nível alto, acende o LED, se tiver um LED aqui, ou aciona um relé, se tiver um relé ligado, e aqui o pino 7 vai para nível alto e carrega o capacitor. Tá? Basicamente é isso. Quando os pinos 6 e 2, que quando você usa ele como oscilador, os pinos 6 e 2 estão juntos. Quando a tensão chega nos 2/3 da fonte, a saída vai para nível baixo. Quando a tensão cai para 1/3 da fonte, a saída vai para nível alto. Tá? É assim que funciona o 555, tá, pessoal? Então aqui tem algumas características dele, tal, o datasheet está em inglês. Então, nesse primeiro vídeo aqui, nessa primeira aula, nós vamos falar do 555 como multivibrador astável, no modo astável, que é aquele modo que ele muda de estado o tempo todo, tá? Aí ele é usado como gerador de PWM. Pessoal, antes de eu prosseguir aqui,
eu vou lembrar para vocês o seguinte, que aí na descrição do vídeo você vai ter um link que você pode adquirir o nosso curso de eletrônica básica para quem quer estudar eletrônica com a gente. Você pode estudar desde o começo, tá com preço especial aí, tá pessoal? Na loja, no site ele é bem mais caro do que tá aí, tá pessoal? Então aproveita, você compra pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo depósito direto. Beleza, pessoal? Então não deixe de aproveitar o nosso curso, que é uma forma de vocês ajudarem a gente também, comprando, estudando com a gente. Bom, pessoal, então aqui, ó, datasheet. Agora, eu tenho aqui, ó, um circuito feito com o 555, que é um circuito clássico dele, um multivibrador. Ele tem aqui 2 resistores e um capacitor eletrolítico. Observem que o meio dos resistores vai para o pino de descarga, o capacitor eletrolítico vai ligado no pino threshold e trigger, vai nos 2 pinos juntos, como eu falei para vocês. O pino out aqui foi ligado no LED. Como é que ele funciona? Quando você liga a alimentação, começa a carga desse capacitor. A saída vai para nível alto, acende o LED. Daí começa a carga desse capacitor. Quando a tensão nesses 2 pinos, que é o 2 e o 6, no threshold e no trigger, chegar a 2/3 da fonte, tanto a saída quanto o pino de descarga passam para nível baixo. Esse pino passando para nível baixo apaga o LED e o pino de descarga passando para nível baixo descarrega o capacitor que está aqui, ó. Daí o capacitor começa a descarregar. Quando a tensão no terminal dele chega a 1/3 da fonte, no caso aqui é 6 volts, então chegou a 2 volts aqui, a saída vai para nível alto, acende o LED de novo e o pino de descarga vai para nível alto e recomeça a carga do capacitor até chegar nos 2/3, que é 4 volts. Quando chegar nos 4 volts, a saída vai para nível baixo, apaga o LED, o pino de descarga vai para nível baixo e descarrega novamente o capacitor. E aí vai até que você desligue a alimentação. A velocidade das piscadas do LED depende do valor desses resistores aqui e do capacitor. Quanto maior o valor dessas peças, mais demora para o capacitor carregar e descarregar, consequentemente, maior vai ser o tempo de piscadas do LED entre uma piscada e outra. E menor vai ser a frequência do PWM. Tá? Colocando aqui para funcionar no multisim. Aqui, ó. Começa a carga aqui do capacitor. Vou colocar aqui até um voltímetro para você ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele vai descarregando, quando chega no 2 volts, olha lá, a tensão sobe de novo. Quando chega no 4, nível baixo, cai a tensão. Quando chega no 2, nível alto. Quando chega no 4, olha lá, nível baixo. E por aí vai. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o circuito. Tá? Nós vamos fazer esse circuito aqui, desse esquema. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que você vai acessar uma pasta e nessa pasta vai ter todos os circuitos que a gente fizer com 555. Eu vou chamar essa pasta de 555, eu vou compartilhar ela em todos os vídeos que a gente fizer sobre esse circuito integrado. Tem alguns projetos que eu quero mostrar para vocês que dá para fazer com o 555, tá, pessoal? Esse aqui é o mais simples, é o mais clássico, o multivibrador astável. Então, a gente vai fazer, esse circuito aqui eu fiz no Multisim e também fiz ele num outro programa, que é um simulador online chamado Tinkercad. Esse Tinkercad eu já fiz vídeo sobre ele aí no canal. É um simulador bacana online, totalmente gratuito, você só tem que se inscrever para usar, colocar lá uma conta e depois você pode usar indefinidamente. Aqui, ó, ele tem um 555, a montagem é muito fácil de montar esse circuito. Você só tem que, primeiro, ligar a alimentação no pino 8, o reset no pino 4, também na linha de mais B, o terra no pino 1, tá? A saída é o pino 3, vai num resistor e no LED, o LED vai ao terra. Os pinos 2 e 6 tem que estar junto para ele funcionar como multivibrador astável, tá? Pino 2 e pino 6 juntos, tá? Aqui, ó. Aqui eu fiz uma ligação do pino 2 e o pino 6 juntos. Muito bem, pino 2, pino 6 juntos. Aqui sai o resistor de 2K2 que vai para o pino 7, o pino de descarga. O outro resistor unido com o capacitor que vão ligados nos pinos 2 e 6, o trigger e o threshold. O pino 5 fica desligado, ele não vai ser usado nessa experiência, tá, pessoal? E aí sim, eu ligando o circuito, aqui é a alimentação dele, eu ligando o circuito, o LED vai piscar numa velocidade que vai depender do valor desses 3 componentes aqui, ó. Então vamos ver como é que funciona. O Tinkercad, ele tem uma opção aqui de simulação, aqui ó, Start Simulation. Olha lá, ele começa a simular. Olha que interessante, tá? Então LED piscando.
beleza? Eu vou deixar na descrição, vou deixar esse esquema aqui também na descrição do vídeo, na pasta sobre o 555, tá? E agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que é montado esse circuito e como é que ele funciona. Então agora nós vamos fazer a experiência aqui na prática do 555 funcionando como multivibrador astável. Conforme eu já expliquei para vocês, o 555 é um circuito integrado bem versátil da eletrônica. Ele pode ser usado para diversos projetos de baixo consumo e ele pode funcionar basicamente em 3 estados. Ele pode funcionar no estado astável, que ele não tem estado fixo, ele fica mudando toda hora. Ele pode funcionar no modo monoestável, onde ele tem um estado fixo, você dá um disparo nele, ele muda de estado e depois de um tempo ele volta para o estado inicial. E no modo biestável, que ele fica no estado fixo, cada pulso que você dá, ele muda de estado e assim permanece, tá? Então para fazer essa experiência, eu vou usar aqui uma protoboard. Minha protoboard está meio velhinha, mas funciona perfeitamente. A protoboard você pode adquirir no nosso parceiro comercial na Banggood. O endereço está na descrição do vídeo aí para vocês verem. E nós vamos utilizar também esses jumpers que você também pode comprar lá na Banggood, que são fios rígidos usados para experiências aqui em protoboards, em experiências de protótipo. Pessoal, aqui no caso a protoboard, para alimentar ela, eu vou usar 4 pilhas, 6 volts. O 555 ele pode trabalhar com de 5 a 15 volts, qualquer tensão entre essas duas. Eu coloquei aqui um borne para poder fazer a alimentação aqui da protoboard através do porta-pilhas, porque o fio dele é muito fino, então eu coloquei um borne aqui para ele não ficar soltando toda hora. Eu deixei aqui uma das pilhas desligadas. Depois que a gente fizer o circuito, a gente liga para ver se o circuito está trabalhando. Muito bem. Essa protoboard aqui é dividida em 2 partes. Essa parte que está à minha direita e essa parte aqui que está à minha esquerda. A divisão é feita aqui nas linhas de mais B e terra. É claro que tem protoboard que é uma coisa só, essas linhas aqui. Agora essa daqui é dividida em 2 partes. Para você usar ela toda, basta você jampear aqui no meio as trilhas centrais aqui, ó, do terra e da linha de mais B. Só que a gente vai usar só esse pedaço aqui porque o 555 usa muito poucos componentes para funcionar. Então, nós puxamos aqui 2 jumpers, um ligando mais B com mais B, o outro terra com terra, para que eu possa usar essas 2 vias de alimentação, mais B e terra aqui, mais B e terra aqui embaixo, para facilitar a montagem do protótipo, tá? Pessoal, antes da gente fazer o circuito e ver se ele está funcionando perfeitamente, não esqueçam que na descrição do vídeo vocês têm um link onde você pode fazer a compra do nosso curso de eletrônica básica para iniciantes, aquelas pessoas que querem começar a estudar eletrônica. É um curso bem legal. Esse curso é nos mesmos moldes que eu dava numa escola por frequência, que eu ministrava aulas. Eu usava como base esse curso aí, tá, pessoal? É claro que ele foi mais atualizado, então você tem aí o curso por um preço bem legal. Dá uma olhadinha na descrição, você pode comprar pelo PagSeguro, pelo PayPal ou por depósito bancário. Então, para fazer esse circuito que é o 555 funcionando no modo astável, que ele fica mudando de estado toda hora, a gente vai usar alguns poucos componentes, como por exemplo, um resistor de 2K2, um resistor de 220 ohms, um resistor de 47K, um LED de qualquer cor e um capacitor eletrolítico, no caso 10 microfarads. É claro que o valor do capacitor depende do tempo que você quer que ele fique mudando de estado, tá? Então a gente vai montar o circuito, é bem fácil. O 555, como vocês sabem, tem 8 terminais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alimentar o mais B e ligar o pino de reset dele também no mais B. O pino de mais B dele é o 8. Então nós vamos conectar o pino 8, que é esse aqui, na linha de mais B direto. Vou colocar ele numa posição melhor para trabalhar. Aqui, ó. Aqui é melhor. Então o pino 8 dele vai para o mais B. Aqui, ó. Aqui em cima. Muito bem. A cor do fio não importa muito, tá, pessoal? Esses fios aqui, as cores identificam basicamente o tamanho e o comprimento deles, tá? Então mais B. E eu vou ligar o pino 4 dele, que é o pino de reset, também no mais B. Que no modo astável, ele tem o pino de reset ligado no mais B também. Eu vou conectar o pino 1 ao terra. O pino 1 vai ligado ao terra. Eu vou pegar um jumper aqui. Qualquer jumper que eu consiga ligar o pino 1 ao terra. Esse aqui é muito curto. Você pega um outro aqui desse. Então o pino 1 dele vai no terra. Muito bem. Então eu já tenho o pino 8 ligado na linha de mais B,
E o pino 4 também, o pino 1 ligado no terra. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o desenho desse circuito, o esquema elétrico e também o chapeado aí, a posição das peças, mais ou menos como eu estou colocando aqui. Você vai colocar o resistor de 220 ohms na saída dele, que é o pino 3. O pino 3 é a saída, o pontinho é o pino 1, você conta nesse sentido aqui. O pino 3 dele eu coloco num resistor 220. Esse resistor 220 eu vou ligar no LED. O LED ele tem dois terminais, ó, tá vendo? O mais comprido, na maior parte das vezes, é o anodo, o mais curto é o cátodo. Então eu coloco aqui, ó. E aqui, ó. E o cátodo do LED eu ligo direto no terra, como está aqui. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma ligação entre os pinos 2 e 6 dele. O pino 2 é o pino trigger, é o de gatilho, e o pino 6 é o pino do threshold, que é o pino do limiar. Então o pino 2 e 6 no modo astável, eles são ligados juntos. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o pino 2, vou levar ele para cá, o 2 aqui, para não pular por cima do integrado, né, que fica esquisito também. Mas se você quiser pular por cima do integrado, dá. Aqui, ó, pino 2, daí eu pego outro jumper e ligo no pino 6. Vamos ver se ele alcança. Aqui, pino 2 com o pino 6. Tá aqui, ó. Tá prontinho aqui. Pino 2 com pino 6. Daí eu vou pegar um resistor de 2K2. Eu vou ligar ele na linha de mais B. Aqui. Da linha de mais B para o pino 7. Ou eu faço faço uma cobertura nele aqui, ó. Aqui o pino 7 e a linha de mais B, que neste caso tá errado aqui, aqui é o pino 1 é o terra, o pino de mais B é o 8, esse aqui é o pino de mais B. Então a gente pode fazer uma ligação aqui pro pino 7, que é esse aqui. Vamos fazer aqui direto, do mais B pro pino 7. Tá vendo aqui, ó? Mais B vai pro pino 7 dele. E dele e do pino 7 vão sair outro resistor que eu vou ligado aqui na emenda dos pinos 2 e 6. Então eu posso colocar aqui direto, ó. Então a emenda dos pinos 2 e 7. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui o resistor de 2K2, dele vai sair outro resistor de 47K e vai ligado na emenda dos pinos 2 e 7. E nessa mesma emenda dos pinos 2 e 7, eu vou conectar o capacitor eletrolítico desses pinos para o terra. O circuito agora, o pino 5, que é o pino de controle da largura dos pulsos e da frequência que ele vai trabalhar, a gente não vai usar nesse circuito especificamente. Mais para frente a gente vai fazer outro circuito com 555 que vai usar essa ligação. Então aí eu tenho já ligado o circuito, já pronto para funcionar. A frequência de trabalho dele vai depender do valor do capacitor e do valor desses dois resistores aqui, o de 2K2 e o de 47K. Então nós vamos energizar o circuito. E o LED vai piscar numa velocidade que depende do valor desses três componentes aqui, tá? Obviamente, se eu aumentar o valor do capacitor, como aqui, por exemplo, esse capacitor é de 10 microfarads. Se eu conectar outro de 100 microfarads, que demora mais tempo para carregar, tá vendo, ó? Ele demora mais tempo para carregar. Então o tempo aí de funcionamento muda. Olha lá. Tá vendo? Olha quanto tempo que ele demorou para carregar e descarregar também. Tá vendo? Então, eu consegui aumentar o tempo do oscilador, consequentemente eu diminuí a frequência de trabalho dele. O que nós podemos fazer agora é o seguinte: como eu coloquei um capacitor de valor mais alto, eu vou mostrar para vocês aqui, medindo tensão, como é que esse circuito aqui funciona. Então agora vamos testar a tensão aqui, ó. Nós vamos medir a tensão nos terminais do capacitor eletrolítico, colocando aqui a negativa no terra, a ponta preta no terra. Vamos medir a tensão no capacitor eletrolítico. Observem o seguinte: quando o capacitor chega a 2/3 da tensão total da fonte, ou seja, aproximadamente 4 volts, o pino de saída do 555 passa para nível baixo
e o pino que está ligado com o capacitor também. O pino 7 também passa para nível baixo e começa a descarregar o capacitor. Quando o capacitor chega a 1/3 da tensão da fonte, que no caso é 6 volts, ele chega a 2 volts, o pino de saída vai para nível alto, acende o LED. Quando o capacitor chega a 2/3, apaga o LED, e quando o capacitor fica com 1/3, o LED acende de novo. Então basicamente é carregar o capacitor até 2/3 da fonte para a saída passar para nível baixo, e descarregar o capacitor até 1/3 da fonte para o capacitor para a saída passar para nível alto. Então, em resumo, quando o capacitor chegar nos 2 volts, a saída vai para nível alto. Quando o capacitor vai para 4 volts aproximadamente, a saída passa para nível baixo. Tá, pessoal? Então é assim que ele oscila. Capacitor chegando a 4 volts, nível baixo na saída. Chegando a 2 volts, a saída vai para nível alto. E assim o ciclo se repete indefinidamente até que nós desliguemos a alimentação. Claro que o tempo que o capacitor vai levar para carregar e descarregar depende, além do valor dele, desses 2 resistores aqui também. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Inscrevam-se no canal, aproveitem as nossas promoções, divulguem nosso vídeo, pessoal, e vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.